Oi, turma, sou a Mariellen e vou falar um pouquinho sobre a NR7 e a NR9. O que é o PPRA? É o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele é um conjunto de medidas adotadas na empresa com o objetivo de preservar a saúde e a integridade dos colaboradores no ambiente de trabalho. Para fins de fiscalização, ele não é um documento, mas sim um programa que deve ter ações contínuas. De qualquer forma, a partir da implantação, pode ser criado um documento base no qual será registrado o planejamento e as medidas adotadas. É justamente esse registro do planejamento que pode ser solicitado pelo fiscal. Se existir um documento, mas não houver evidências de que o programa está sendo praticado na organização, o fiscal pode ter o entendimento de que o PPRA não foi elaborado e implantado de fato. Nesse caso, o Ministério do Trabalho pode aplicar multas pesadas e a empresa também pode ser levada para a justiça por funcionários que argumentarem ter adoecido em função do trabalho. Outra dúvida comum está relacionada com as empresas que têm mais de uma unidade. Algumas organizações têm unidades, filiais ou anexos, e é preciso que o PPRA seja implantado em cada um desses locais. É interessante notar que o PPRA não deve ser único para todas as unidades de uma empresa. Afinal, as condições ambientais são diferentes em cada uma delas. Por isso, é necessário fazer uma análise cuidadosa, a fim de que o PPRA reflita exatamente as condições de trabalho. Os objetivos do PPRA. O objetivo principal do PPRA é garantir a preservação da saúde e da integridade física dos colaboradores. Para isso, as equipes devem se antecipar aos riscos e buscar formas de evitar doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Para que essa prevenção seja realizada, é preciso contar com 3 pilares: o do reconhecimento, que aqui o objetivo é identificar os agentes ambientais que possam prejudicar a saúde dos colaboradores. A equipe responsável deve diferenciar os produtos e materiais usados no trabalho, os métodos adotados, o número de trabalhadores expostos e o layout das instalações, por exemplo. A avaliação. É nessa etapa que é feita uma análise quantitativa e qualitativa dos riscos existentes no ambiente de trabalho. O ideal é que essa avaliação seja feita de acordo com o posto e a função de cada empregado. Afinal, cada atividade pode impor certos riscos a quem a executa. O controle. Por fim, chega-se na fase de levantar e implementar as medidas focadas na eliminação ou na minimização dos riscos existentes. O objetivo é controlar todos os agentes ambientais, e isso é feito por meio do monitoramento de resultados e adoção de ações complementares. Os benefícios do PPRA. São diversos os benefícios para as empresas que fazem a implantação adequada do programa. Entre os principais estão: garantir o cumprimento da legislação, proporcionar qualidade de vida para os colaboradores no ambiente de trabalho, maior facilidade na identificação e na neutralização dos riscos, evitar perdas financeiras decorrentes de afastamentos e ações trabalhistas, por exemplo, servir de suporte para a elaboração de outros documentos voltados para a prevenção, como o PCMSO, servir de suporte para o médico do trabalho tomar as decisões mais adequadas, ajudar na definição dos EPIs necessários para cada função e servir de suporte para a definição da necessidade de pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade. Quem pode elaborar o PPRA? De acordo com a norma regulamentadora, a elaboração do PPRA é de responsabilidade do empregador. Ele precisa indicar um profissional de confiança que tenha capacidade para criar e implantar o programa. Qualquer pessoa pode ser indicada, mas é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMIT, que normalmente realiza esse trabalho. Se a empresa não contar com essa equipe internamente, pode-se contratar uma empresa ou um profissional qualificado para preparar, adotar e avaliar o cumprimento das ações previstas no programa. Responsabilidades do empregador.
Entre as responsabilidades do empregador quanto ao PPRA, podemos citar: assegurar o cumprimento do PPRA, garantir a permanência do programa e a continuidade das atividades relacionadas a ele e indicar a pessoa responsável pelo programa. Atividades executadas. As etapas do PPRA devem envolver o reconhecimento e antecipação aos riscos, definição de prioridades, criação das metas de avaliação e controle, análise dos riscos e da exposição dos colaboradores, adoção de medidas de controle e de avaliação da eficácia, controle da exposição aos riscos e o registro e divulgação dos dados levantados. Definição dos riscos ambientais. Os riscos ambientais que devem ser monitorados e minimizados por meio do PPRA são classificados como agentes físicos, biológicos e químicos. A exposição a eles pode causar danos à saúde dos colaboradores. Eu vou listar alguns exemplos desses grupos de risco. Nos físicos, a gente tem ruídos, frio, calor, a umidade, as pressões anormais, entre outros. Nos químicos, a gente tem poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores e névoas, entre outros. Nos biológicos, a gente tem os vírus, as bactérias, os fungos, os parasitas, entre outros. O planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. É nessa fase que é feito um planejamento de ações para o PPRA. Com elas, as metas, as prioridades e o cronograma. Consegue-se garantir as mudanças necessárias e promover melhorias no ambiente de trabalho. Sobre a forma do registro, a manutenção e a divulgação dos dados. O foco é criar registro para a divulgação dos dados coletados com o PPRA. O empregador deve garantir o livre acesso e o programa para todos os interessados, além de promover a discussão entre os membros da CIPA. As multas geradas pelo Ministério do Trabalho. A NR 28 determina se a fiscalização do Ministério do Trabalho identificar a ausência do PPRA, a empresa pode ser penalizada com multas. O valor vai variar de acordo com o número de colaboradores e aplicadas por meio da Unidade de Referência Fiscal, a UFIR, sendo que o mínimo é de cerca de R$ 4.000 e pode haver aumento progressivo. Ações na Justiça do Trabalho. Caso os colaboradores adquiram alguma doença ocupacional dentro do período de trabalho, a empresa fica sujeita a sofrer com ações trabalhistas e ter que pagar indenizações que em muitos casos são bem onerosas. Essa situação é ainda mais grave do que o pagamento da multa para o Ministério do Trabalho, visto que envolve a saúde e a integridade física dos profissionais. Responsabilização criminal. Além das multas e a possibilidade de ter que arcar com o valor da indenização, deixar de implantar os programas da empresa pode resultar em responsabilidade criminal direcionada aos gestores do negócio. Ou seja, se houver a comprovação de que surgiu alguma doença ocupacional ou a ocorrência de acidente de trabalho sem o respaldo do PPRA, existe a possibilidade de os responsáveis responderem criminalmente e até mesmo sofrerem com a prisão. Agora eu vou falar do PCMSO, que é da NR7. O que é o PCMSO? É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Se refere a um conjunto de medidas voltadas para prevenir, acompanhar e controlar quaisquer danos que possam ocorrer na saúde e integridade física dos colaboradores. É por meio dele que se determina a realização de diversos exames obrigatórios, entre eles os admissionais, os periódicos, os de retorno ao trabalho, os de mudança de função e os demissional. Empresas que devem implantar o PCMSO. A exigência da lei é a de que todos os empregadores e outras organizações que admitam colaboradores implementem o PCMSO. Isso quer dizer que todas as empresas que contam com trabalhadores devem obedecer a essa exigência. Esse requisito indica que o empregador tem certa parcela de responsabilidade sobre a saúde do colaborador. Afinal, ele passa uma boa parte do dia no local de trabalho. As empresas que estão realmente preocupadas
com o colaborador vão além das exigências e implantam diversos outros programas para incentivá-los a cuidar bem de sua saúde. Embora essas campanhas possam gerar custos muito altos, elas têm a vantagem de ajudar a prevenir doenças que poderiam trazer um prejuízo maior no futuro, decorrentes das faltas e dos atestados médicos. Os objetivos do PCMSO. O objetivo principal é identificar precocemente qualquer situação que possa comprometer a saúde dos colaboradores. Porém, não é só isso. O PCMSO também tem outros objetivos dentro das organizações. Entre eles estão prevenir, identificar, rastrear e diagnosticar possíveis danos à saúde dos trabalhadores, maior facilidade na identificação de situações de risco, dar suporte ao médico do trabalho na tomada de decisões. Os benefícios do PCMSO. A criação de um programa eficaz proporcionado diversos benefícios para as organizações. Entre os principais podemos citar: garantir o cumprimento da legislação, promover e preservar a saúde dos colaboradores, atendimento à saúde ocupacional, minimizar os riscos de acidentes e lesões, reduzir perdas financeiras decorrentes de doenças e lesões originadas no ambiente de trabalho, diminuir o índice de absenteísmo e aumentar a produtividade. Responsabilidades do empregador. De acordo com a norma regulamentadora, a responsabilidade do empregador em relação ao PCMSO envolve garantir a eficácia do PCMSO, garantir a elaboração e a implantação do programa, custear todos os procedimentos necessários para os empregados, indicar entre os médicos do SESMIT o coordenador responsável pelo programa e contratar um médico para coordenar o PCMSO, caso a empresa esteja desobrigada de manter um médico do trabalho. As atividades executadas. As etapas relacionadas ao PCMSO devem envolver os conhecimentos das condições de trabalho, identificação dos riscos, exigências físicas e psicológicas ligadas às atividades executadas pelos colaboradores, o treinamento e a capacitação dos funcionários em relação aos fatores de riscos e preservação da saúde, a adoção de ações de prevenção voltadas para reduzir ou eliminar a incidência de doenças do trabalho, a realização de exames médicos ocupacionais e a proposta de medidas relacionadas ao acesso aos serviços de saúde feita pelo médico do trabalho. PCMSO. A elaboração do PCMSO geralmente é feita com base no PPRA, visto que ele se baseia nos dados coletados na análise do ambiente para definir as ações. Devido ao fato de ambos os programas estarem voltados para a saúde dos trabalhadores, devem estar em sinergia. Por isso, é fundamental investir na elaboração efetiva do PPRA. Antes de iniciar o PCMSO, o médico deve interagir com as áreas administrativa, recursos humanos, meio ambiente e segurança do trabalho para entender melhor os aspectos relacionados à rotina, aos riscos, às possíveis mudanças à função e entre outros. Planejamento e cronograma de ações. A base do documento deve registrar todas as ações a serem tomadas no período de 12 meses. Elas devem ser organizadas de forma que o entendimento seja facilitado. Para isso, deve-se informar a identificação da empresa, dados como nome, CNPJ, endereço, ramo de atividade, grau de risco, número de trabalhadores por sexo, horário de trabalhos e turnos. A identificação dos riscos separados por função, setor ou grupo homogêneo de risco, que é o GHE. Identificação das exigências físicas e psíquicas dos colaboradores por função ou setor. Programação anual por função, setor ou GHE dos exames clínicos e complementares de acordo com os riscos. Definição da periodicidade dos exames. Definição dos critérios de interpretação dos exames. Definição das condutas médico-administrativas necessárias no caso de alteração dos exames. Planejamento de exames complementares, caso o empregador concorde.
programação anual de palestras, cursos e treinamentos voltado para a prevenção de doenças do trabalho, planejamento de ações voltadas para a promoção da saúde, planejamento das visitas periódicas aos postos de trabalho, determinação dos indicadores de saúde, o planejamento de treinamentos em primeiros socorros, a criação do relatório anual do PCMSO e a definição de data de apresentação do relatório para discussão junto à CIPA e à alta gestão. E lembrando que o documento do programa deve ser atualizado a cada 12 meses, a contar da data em que o PCMSO foi implantado. As multas geradas pelo Ministério do Trabalho. As multas são calculadas com base no número de colaboradores existentes e o índice de infração, que vai de 1 a 4 e é definido com base no critério da ANR. De acordo com a ANR 28, a penalidade pelo descumprimento é de 3.872 UFIR e pode duplicar de valor caso haja reincidências. PPRA e o PCMSO. As diferenças deles. O foco do PPRA está na análise do ambiente de trabalho. É essencial que essa verificação seja feita por uma pessoa realmente capacitada. Afinal, as consequências de um PPRA mal elaborado podem envolver o comprometimento da saúde e da capacidade física do empregado, além de acarretar em complicações judiciais para o empregador. No caso do PCMSO, o foco não está no ambiente, mas na saúde do colaborador, de forma a mantê-la sob controle. Por isso, diversos exames fazem parte do programa, de modo que, com determinada frequência, o empregado tem a oportunidade de visitar um médico. Dessa forma, qualquer anormalidade na saúde física ou mental do colaborador será detectada prematuramente, facilitando assim o tratamento. A amplitude. O PPRA é mais abrangente, no sentido de que ele é capaz de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar a ocorrência de riscos no ambiente de trabalho. Ele visa proporcionar um ambiente seguro para toda a equipe trabalhar. O PCMSO tem o objetivo de monitorar a saúde dos trabalhadores. Assim, é possível prevenir, rastrear e diagnosticar problemas de saúde antes que o problema se torne grave. Qual deve ser feito primeiro? A fim de elaborar o PCMSO, é necessário ter uma boa visão das condições de trabalho do ambiente. Por isso, o PPRA deve ser desenvolvido em primeiro lugar, para que todos os fatores que oferecem riscos sejam levados em conta. Assim que forem definidas as estratégias de minimização dos riscos no local de trabalho, será possível iniciar os trabalhos relacionados com o PCMSO. Ele deverá levar em conta os riscos que foram apontados no PPRA. Então é isso, turma. Espero que todos estejam bem e muito obrigada.